Continuando então com a definição de algumas operações relacionadas a cálculo vetorial diferencial, uma outra operação que utiliza a definição do operador nabla é a definição da operação divergente de um campo vetorial. Então, o que é o divergente de um campo vetorial? O divergente, o resultado divergente ele é um escalar e a notação utilizada para descrever o divergente de um campo vetorial A é esse nabla e o símbolo do produto escalar. Por que essa notação? Na verdade, a notação ajuda a entender o significado da operação. Se eu tenho algo com característica de vetor e faço o produto escalar com algo que é vetor, o resultado dessa operação é um escalar. Então, essa notação nabla escalar campo vetorial A, na verdade se chama divergente do campo vetorial A. No caso mais simples, em coordenadas cartesianas, quando nós calculamos um produto escalar, por exemplo, nós estamos multiplicando componentes dos campos ou dos vetores nas suas coordenadas e somando o resultado. Então, o que acontece no cálculo do divergente de um campo vetorial em coordenadas cartesianas é que nós temos as derivadas parciais com relação a x, y e z das componentes a x, a y e a z desse campo vetorial. Então a operação é bem simples, tá? Vocês precisam só calcular 3 derivadas e somar o resultado. Prestem atenção na hora de substituir aqui na expressão as componentes do campo vetorial e basta então calcular essas derivadas. Em coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas existem expressões semelhantes para cálculo de divergente de campo vetorial. A única diferença é que vocês têm que prestar atenção aqui que tem termos que pré-multiplicam, no caso 1 sobre ρ, e tem termos que multiplicam aqui as componentes dos campos. No caso, a componente a ρ do campo vetorial precisa primeiro multiplicar e depois calcular a derivada com relação a ρ desse resultado. Tá? Não tem grandes mistérios. Claro que as operações cálculo divergente em coordenadas cilíndricas e esféricas são um pouco mais extensas em coordenadas cilíndricas e esféricas. Tá? Não tem nada de mistério nisso, basta substituir nas expressões que vocês têm o resultado. Esse é o significado matemático. Tá? Aqui vocês têm como calcular. Mas qual o significado físico dessa operação? Se vocês lembram, no caso da aula anterior, do vídeo anterior, onde foi apresentado o gradiente de um campo escalar, o gradiente de um campo escalar dá a medida da direção de variação espacial desse campo escalar. O divergente tem um significado totalmente diferente. O divergente, o próprio nome já diz, dá uma ideia de quanto um campo diverge ou quanto esse campo vetorial sai de uma certa região. E ele está relacionado ao crescimento das linhas de campo vetorial a partir de um certo ponto do espaço. Então, por exemplo, a divergência de um campo vetorial é um campo escalar, então para cada ponto no espaço nós temos atribuído um valor escalar. Esse valor pode ser um número real positivo, negativo ou zero. Temos essas 3 possibilidades para cada ponto do espaço. Quando o divergente de um campo vetorial é positivo em um ponto do espaço? Na prática, é quando mais linhas de campo saem desse ponto do que chegam. Ou seja, é o fluxo que sai por unidade de volume à medida que o volume tende a zero. Então, conforme o volume vai reduzindo, nós temos uma tendência do volume a zero, e se o fluxo então é positivo nesse ponto no espaço, significa então que tem mais linhas de campo saindo do que chegando. O divergente é negativo se for o contrário, se as linhas de campo que chegam ao ponto são em maior número que as que saem, uma explicação mais simples. E o divergente é zero quando então o número de linhas de campo que chega até um ponto é igual ao número de linhas de campo que sai. Fazendo a associação com o eletromagnetismo, nós temos casos onde
campo elétrico pode ter divergente positivo, negativo ou zero, dependendo da distribuição de cargas no espaço ou numa certa região, em um certo material. E o campo magnético, por sua vez, é um campo que não possui divergente, nem positivo nem negativo. O campo magnético é um campo que tem sempre divergente zero, independente da situação. Então nós vamos ver em quais casos os campos elétrico e campo magnético têm divergente positivo, negativo e zero e por que isso acontece. O divergente de um campo vetorial está muito relacionado ao teorema de Gauss, que nós vamos ver em seguida. Então, o teorema de Gauss, que relaciona fluxo e o divergente de um campo vetorial, apresenta então uma relação bem interessante com relação a fluxo e divergente. Esse significado físico é muito importante. Tá? Vocês têm que ter essa interpretação física de como as coisas acontecem. E a ideia agora é eu fazer 3 exemplos aqui mostrando essa interpretação. Algumas vezes ela fica fácil de se interpretar graficamente o que acontece com o divergente de um campo vetorial, outras vezes não é tão trivial e aí a matemática, lógico, vai sempre nos auxiliar a entender o que acontece nessas situações. Então, a ideia é que, dado um campo vetorial, nós aplicamos essas definições aqui para calcular o divergente do campo. Eu quero fazer exemplos em coordenadas cartesianas que eu acredito que facilitem o entendimento, mas a ideia de cálculo divergente se aplica diretamente a coordenadas cilíndricas e esféricas sem maiores problemas. Então vamos lá, começamos com um campo vetorial. Um campo vetorial que tem só uma direção no espaço e que tem então como magnitude x ao quadrado. X ao quadrado a x, queremos calcular o divergente desse campo. Então, o divergente desse campo vetorial A nada mais é do que as derivadas parciais com relação a x da componente AX do campo, mais, posso colocar aqui a expressão completa, tá? Derivada com relação a y da componente AY do campo, mais derivada parcial com relação a z da componente AZ do campo. Então, as derivadas parciais das componentes do campo. Agora sim, fazendo então a substituição, a notação de produto escalar é só uma notação para facilitar o entendimento. Então, derivada parcial com relação a x. Qual é a componente AX do campo? É x ao quadrado. Derivada parcial com relação a y. Qual é a componente AY do campo? É zero. Não temos componente AY do campo. Derivada parcial com relação a z. Zero também é componente AZ do campo. Então, um cálculo bem simples. Derivada parcial com relação a x de x ao quadrado é igual a 2x. Então, esse é o resultado do divergente do campo vetorial x ao quadrado ax. Agora, a interpretação disso. O que significa isso? Isso significa que para pontos positivos em x, o divergente é positivo. Para pontos negativos em x, divergente é negativo e exatamente em x igual a zero, o divergente é nulo. Eu utilizei o GNU Octave para fazer um gráfico de como é esse campo vetorial. Então aqui vocês têm uma ideia de como é em 2 dimensões, em coordenadas x e y somente, como é o campo vetorial e qual o significado do divergente, essa interpretação geométrica. Tá? Então aqui, numa linha, por exemplo, x igual a zero, nessa região aqui, o divergente é nulo. Por quê? Porque a quantidade de linhas de campo vetorial que chegam até esse ponto é igual à quantidade de linhas de campo vetorial que saem. Então aqui, nessa região, em x igual a zero, o divergente é zero. O que acontece quando x é positivo? Quando x é positivo, vejam que a quantidade de linhas de campo que chega até um determinado ponto do espaço
é menor do que a quantidade de linhas de campo que sai. Então, o fluxo é maior, ou o fluxo é saindo dos pontos. Então, nessas regiões aqui, por exemplo, em x igual a 2, basta substituir aqui, o divergente de A é 4. Então, aqui nós temos 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, temos um divergente positivo do lado direito. Isso fica visível com a análise simplesmente dos comprimentos das linhas de campo. Tá? E do lado esquerdo aqui, quando x é igual a um valor negativo, nós temos uma situação contrária. Nessa situação, as linhas de campo que chegam são maiores do que as que saem, então o fluxo é negativo. Então, nessa região do espaço, nessa região aqui, o divergente também é negativo. Tá? Então, essa é a interpretação, digamos, geométrica, né, do significado do que é o divergente de um campo e como podemos visualizar em algumas situações simples. Tá? Esse é um caso de um campo vetorial simples que eu coloquei para exemplificar. Tá? Vamos a um outro exemplo. Dado agora um campo vetorial A igual a y ao quadrado ax. Qual o divergente desse campo? Então, mais uma vez, divergente do campo vetorial A, derivada parcial com relação a x da componente a x do campo, mais derivada parcial com relação a y da componente a y, mais derivada parcial com relação a z da componente a z do campo. É como se fosse um nabla escalar A. Então, agora, componente a x do campo é zero. Não, desculpa, é y ao quadrado. Y ao quadrado. Componente a x do campo. Mais derivada parcial com relação a y, zero. Derivada parcial com relação a z, zero também. Então, componente a x do campo está aqui, é y ao quadrado. Qual a derivada com relação a x de y ao quadrado? A derivada com relação a x de y ao quadrado é zero. Então, esse é um campo vetorial que tem divergente nulo. Mais uma vez, a interpretação física disso. Usando um gráfico feito no GNU Octave, aqui, então, vocês têm uma ideia de como é o campo vetorial y ao quadrado ax. Então, conforme y cresce, a direção é ax, sempre. Né? Conforme y cresce, nós temos um crescimento quadrático aqui do campo. Então, aqui na linha y igual a 0, ele é 0. Aqui em y igual a 1, ele é 1ax. Aqui em y igual a 2, ele é 4ax e assim por diante. Em 3, ele é 9. E assim, então, tem o crescimento exponencial do campo vetorial. Onde fica evidente que o divergente é sempre zero. Porque as linhas de campo que chegam até um certo ponto, por exemplo aqui, quando o campo é zero, obviamente que o divergente é zero, né? Em y igual a zero. Mas agora em y igual a 1, as linhas de campo que chegam até esse ponto são iguais às que saem. Então não tem um aumento nem um decrescimento das linhas de campo. Isso acontece tanto para y maior do que zero, quanto para y menor do que zero. Então, quando as linhas de campo têm o seu crescimento ou decrescimento nulo, isso significa que o campo vetorial tem divergente nulo. Tem situações, por exemplo, onde o campo vetorial tem divergente nulo em algumas regiões e em outras não, tá? Como foi o caso de antes, né? Quando x igual a zero, o divergente era nulo. Nesse caso, em qualquer região do espaço, o divergente do campo vetorial é nulo. Tá? E um terceiro exemplo. Esse não fica tão evidente graficamente, mas na matemática não tem problema nenhum. Por quê? Porque também é um campo simples de se calcular o divergente. Então, agora o campo tem componentes x e y. Então, o divergente do campo vetorial A em coordenadas cartesianas
derivada parcial com relação a x da componente a x, mais derivada parcial com relação a y da componente a y, mais derivada parcial com relação a z da componente a z. Então, fazendo a substituição, derivada parcial com relação a x, qual é a componente a x do campo? É y. Qual é a componente a y do campo? É x. Qual é a componente a z? 0. Aqui nós temos como resultado, então, o divergente de A igual 0 e aqui também é 0. Então, mais uma vez, temos um campo vetorial com divergente nulo. Será que é possível verificar isso claramente em um gráfico, mostrando o campo vetorial em 2 dimensões? Agora não fica tão claro assim. Tá? Então, atenção, porque aqui, dados os eixos x e y, esse é um esboço do campo vetorial y a x mais x a y. É um campo que tem divergente nulo em qualquer região do espaço. Isso não fica tão claro, por quê? Porque as linhas de campo vetorial, elas têm comprimentos diferentes e elas apontam em direções diferentes. Dá a impressão inicial que tem um crescimento das linhas de campo nessa região. Mas na verdade não, porque a soma das linhas de campo que chegam é igual à linha de campo que sai. A mesma coisa acontece nessa região. Aqui no centro é naturalmente nulo, porque o campo vetorial é 0, em x e y igual a 0. Mas enfim, em situações onde o campo vetorial se torna mais complicado, descrito em 2 ou até em 3 dimensões, só a partir da matemática que nós temos condições de verificar que esse campo vetorial tem um determinado valor divergente. Nós não conseguimos visualizar. Tá? Mas espero que essa interpretação gráfica sirva de auxílio, pelo menos para vocês terem a ideia e a compreensão do que é o divergente do campo. Então, o divergente de um campo vetorial é sempre um campo escalar, vai ser um número em cada ponto do espaço e esse número vai dizer o quanto as linhas de campo crescem a partir daquele ponto ou decrescem, ou também podem ser nulas. Tá? Sempre lembrando que nós temos uma associação direta dessas características com o campo elétrico e o campo magnético. Tá? Então, muito importante entendermos isso para não termos dificuldades na compreensão de eletromagnetismo.